Olá, sejam todos bem-vindos ao Aula Academia mais uma vez, o nosso espaço de aprendizagem de matemática. O assunto que vamos falar nesse nosso encontro vai ser frações. Já tratamos desse assunto no primeiro ano, estamos dando continuidade a essa matéria aqui no segundo ano. As definições que nós estamos empregando, que já utilizamos, como eu disse, já lá no primeiro ano, uma fração pode ser definida como a parte de um todo. Temos aqui, por exemplo, um círculo. Se a gente dividir esse círculo em duas partes iguais, temos aqui um todo, que é o círculo. Essa parte, isso aqui é uma parte do todo. Isso aqui é outra parte do todo, ou seja, parte de um todo. O que a gente faz? Divide um objeto em partes iguais. Isso aqui é fundamental. As partes têm que ser iguais. Podemos pegar um círculo e dividir dessa forma. Isso aqui é uma parte pequena e essa outra é uma parte grande. Quando estamos falando de fração, ao dividir o objeto, temos que dividi-lo em partes iguais. Então, isso aqui é fundamental. Escolher uma ou mais partes, pronto. Divida o objeto em partes iguais, escolha uma ou... Se dividiu em duas partes, podemos escolher uma ou duas. Se dividimos em três partes iguais, podemos escolher uma, duas ou três. Se dividimos em quatro partes iguais, podemos escolher uma, duas, três ou quatro. Entenderam isso, né? Simples. Ou a fração também pode ser parte de uma coleção, de um grupo ou de um conjunto. Ou seja, estamos usando aqui as palavras coleção, grupo ou conjunto como sinônimos. Temos uma coleção de objetos, temos um grupo de objetos ou temos um conjunto de objetos. Então, temos uma coleção contendo objetos com características diferentes. Por exemplo, nós podemos ter uma latinha, outra latinha, essa daqui é amarela, essa aqui é amarela e essa daqui, por exemplo, na cor vermelha. Nós vamos comentar sobre isso. Ou seja, temos uma coleção, essa. Um grupo é esse grupo, ou esse conjunto de latinhas, só que elas podem ter características diferentes, por exemplo, na cor ou no tamanho. Podemos ter, por exemplo, uma coleção de objetos onde alguns deles sejam latinhas e outros sejam cubos, então tem características diferentes. Queremos representar objetos com características diferentes como parte do grupo, como parte da coleção. Como é que nós representamos a fração? Com uma barra horizontal, então está aqui uma pequena barra horizontal. Se nós pegarmos um círculo e dividi-lo em duas partes iguais, está aqui, ó. Essa parte que vai debaixo da barrinha, esse número, é chamado de denominador. Então, pegamos um círculo e dividimos em duas partes, está aqui. Se nós escolhermos só essa parte, uma delas, escolhemos uma parte em duas. Se nós escolhermos as duas partes, escolhemos duas partes em duas. Dividimos em dois, escolhemos dois. Dividimos em dois, escolhemos um. Então, essa é a ideia. Definimos o que é fração e como é que nós representamos a fração. Quando nós estamos falando em metade, quer dizer que nós dividimos o objeto em duas partes iguais ou dividimos ao meio. Quando falamos em terço, nós dividimos em três partes iguais. Quando falamos em quarto, é porque nós dividimos em quatro. Por exemplo, pegamos um círculo e dividimos em quatro partes iguais. Então, estamos falando que cada parte dessa vai representar um quarto do círculo. Como é que a gente representaria só essa fatiazinha do círculo? Se a gente deixá-lo tudo na cor original e pintar apenas isso, dividimos em 4, é o denominador, e colorimos um quarto
do círculo foi colorido. Dividimos ele em 4 e colorimos duas partes. 2/4 foram coloridos. Representação de frações, parte de um todo. Dividir o objeto em partes iguais e escolher uma dessas partes. Então está aqui. Disse muito. Essa figura que está aqui em laranja, né, é um retângulo. Essa linha preta está mostrando que nós dividimos o retângulo em duas partes iguais. Uma metade está do lado esquerdo, a outra metade está do lado direito. Ao invés de dividir com essa barra preta vertical, a gente poderia pegar esse mesmo retângulo e dividir com essa barra preta agora na horizontal. Essa parte é igual a essa. Pronto, dividimos em duas partes iguais. Ou seja, ao pegar um retângulo, não existe apenas uma forma de dividi-lo em duas partes iguais. Aqui está uma forma com essa barra vertical, aqui está outra forma com essa barra horizontal. Poderíamos ainda usar aqui uma terceira formato, uma terceira forma para dividir esse retângulo em duas partes iguais. Ou seja, passando a tesoura ao longo dessa linha diagonal do canto, desse canto superior esquerdo até o canto inferior direito aqui da tela, não é isso? Esse aqui é uma metade acima da linha, né? Essa daqui é a outra metade abaixo dessa linha preta, tá? Bem, se nós dividimos em duas partes iguais e vamos colorir essa parte, como é que a gente representaria isso em forma de fração? Uma barrinha horizontal, dividimos em quantas partes? Em duas, é o denominador, e colorimos que parte? Colorimos uma delas, uma em duas. Se nós coloríssemos essa parte e essa, o denominador, duas partes, colorimos quantas? Duas. Duas partes em duas, 2 meios, duas metades, 1 em 2, 1 meio. Essa é a ideia. Está aqui o mesmo retângulo dividido em duas partes. Essa parte aqui de cima, se a gente colorir só essa, dividimos em 2 e colorimos uma. Uma em 2, colorimos a metade. Colorimos 1 meio do retângulo. Dividimos em 2, colorimos essa. Duas partes iguais, colorimos essa. Dividimos em 2, colorimos 2. 2 meios, duas metades, 2 em 2 foram coloridos. Pegamos esse retângulo vermelho agora com essas duas linhas pretas, dividimos em uma, duas, 3 partes iguais. Se colorir a parte do meio, essa parte central, dividimos em 3 e colorimos uma. Colorimos então uma parte em 3. Colorimos 1/3. Pegamos aqui agora um círculo e dividimos em 4 partes iguais. O denominador é 4. Se colorirmos este pedaço, colorimos 1 em 4. Em 1, 2, 3, 4. Colorimos 1 em 4. Se colorirmos esse e esse, colorimos 2 em 4, 2/4 do círculo. Se colorirmos mais esse, colorimos 3 em 4, 3/4 do círculo. Se colorir os 4 pedaços iguais, colorimos 4 em 4. Dividimos em 4, é o denominador, e colorimos 4. Essa é a ideia. Vamos ver o que nos reserva aqui agora. Estamos propondo aqui, estamos dando agora três círculos, esse e esse, fazendo a seguinte proposta. Deixa eu ver se eu... Dividir os 3 círculos em 3 partes iguais. Seria mais ou menos como, hein? Alguma coisa assim, não é? Dividimos em 3 partes iguais. Dividimos em mais ou menos assim, tá? Precisaria de caprichar um pouquinho mais para as 3 partes ficarem iguais, não é isso?
As 3 fatias, né? Se essas 3, estou desenhando à mão aqui, tá? Não ficar totalmente iguais, desculpe aí, tá? Depois a gente pode, no futuro, nós vamos discutir como fazer isso aí, como pegar um círculo e dividir em 3 partes iguais. Por enquanto a gente só está discutindo o conceito de fração e aí tá de bom tamanho, tá? Dividir os 3 círculos, esse e esse, em 3 partes iguais. Já fizemos, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Colorir 1/3. Posso escolher esse ou esse. Vou escolher esse, tá? Então colorimos 1/3 dele. Como é que a gente representa? Uma barrinha, dividimos em quantas partes? 3, é o denominador da fração. E colorimos quantas? Uma em 3, 1/3 foi colorido. Dividimos em 3 partes, 1, 2, 3, colorir 2/3. Colorir essa e essa, por exemplo, tá? Dividimos em 3 e colorimos essa e essa. 2. O denominador, quantas partes foi dividida, o numerador, quantas partes foram coloridas. Colorir 3/3. Dividir em 3. 1, 2, 3. Dividir em 3. O denominador, em quantas partes foi dividido. Colorir 3/3. 1, 2, 3. 3 em 3. 3/3 foram coloridos. Dividir o quadrado em 4 partes iguais, em forma de cruz e pela diagonal. Dividir o quadrado em 4 partes iguais. Tá aqui, ó. Passando aqui no centro dele, né? Vamos dividir. Estou fazendo aqui a mão, tá? Tá aqui o centro. Dividir em forma de cruz, ó. Opa, tá aqui, né? Tá aqui o centro. Dividir em forma de cruz. E em forma de cruz e também pela diagonal. Diagonal é essa, ó. Canto superior esquerdo ao canto inferior direito. Canto superior direito ao canto inferior esquerdo. Pronto. Dividir ao longo da diagonal. Dividir ao longo da diagonal. Em quantas partes? 1, 2, 3, 4. Iguais, né? Um quadrado maior, apareceram 4 quadradinhos menor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, ao dividir pela diagonal, apareceu um triângulo, outro e outro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 triângulos iguais. 1, 2, 3, 4. Colorir e representar em forma de fração. 1/4. Dividir em 4 partes. Colorir uma. 2/4. Dividir em 4 partes. E colorir 2. 3/4. Colorir 3/4. Dividir em 4 partes iguais e colorir 3. Faltou aqui um outro que é dividir em 4 em forma de cruz e colorir os 4. Faltou um retângulo aí, tá, gente? Como é que a gente faria esse último? Colorir 1, 2, 3, 4. Dividir em 4 e colorir 4. 4 em 4. 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4 aqui ao lado. Em forma de cruz, dividir em 4, esses 4 triângulos iguais, esse, né? Dividir em 4 e colorir 1. 1 em 4, 1/4. Dividir em 4 partes iguais, são esses 4 triângulos, e colorir 2, 2/4. Dividir em 4 partes iguais e colorir 3. Ficou só um sem colorir, né? Dividir em 4 e colorir 3. Vou deixar aqui para vocês a proposta de dividir em 4 e colorir 4. 4/4, tá? Acho que vocês já entenderam, né? Outro conceito de fração que nós colocamos lá no título, lá no começo da nossa aula.
A fração como parte de uma coleção de objetos, ou como a parte de um grupo de objetos, ou como parte de um conjunto de objetos. Coleção, grupo ou conjunto estão sendo usados aqui como sinônimos. Vamos ver a representação. O denominador vai representar agora a quantidade ou número total de objetos da coleção, e o numerador vai representar a quantidade ou número total de objetos com uma característica comum. Vamos traduzir isso aqui. Vamos olhar para essa coleção, para esse grupo, para esse conjunto de objetos. O que é que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo aqui dados, dadinhos, né? Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, estão vendo aí 6 dadinhos. Sobre o tamanho desses dadinhos, todos eles têm o mesmo tamanho. Mas a gente observa alguma característica comum em algum deles e característica diferente em algum deles. Ó, esse e esse são todos dados. E dados, né? A forma é dado. Mas eles também têm algo em comum. A cor deles são esses 4 dados são vermelhos. Esse e esse também são dados. A forma é a mesma, mas eles têm uma característica comum. Esse e esse são dados amarelos. Então, todos os objetos da coleção, do grupo ou do conjunto são dados. O que diferencia é a cor. São dados do mesmo tamanho, né? O que eles têm de diferente é a cor. Temos dados amarelos e dados vermelhos. Como é que a gente representa isso aí em forma de fração? Duas características nós temos aí uma característica diferente, que é a cor, né? Então, no denominador irá o número total de objetos da coleção. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 objetos nessa coleção. Quantos dados são amarelos? 2 em 6, concorda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dados na coleção. Quantos são amarelos? Esse e esse. 1, 2. 2 em 6. 2 sextos são amarelos. E quantos são vermelhos? Número total de dados na coleção, no grupo ou no conjunto, 6. Quantos são vermelhos? 1, 2, 3, 4. 4 em 6 são vermelhos. 4 sextos dos dados dessa coleção são vermelhos. 2 sextos dos dados dessa coleção são amarelos. Olha aqui agora, só para a gente entender isso. Coleção, grupo ou conjunto agora de objetos. Ou seja, vamos supor que o Marcos tenha essa coleção de objetos. Ó. O que é que a gente está observando aí? Esse objeto é um dado, um cubo, né? Um cubo, um cubo, um cubo e um cubo. Então, nessa coleção tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 cubos do mesmo tamanho e da mesma cor. Todos são roxos. Mas estou vendo aqui que tem também 1, 2, 3, 4. 4 cilindros ou 4 latinhas, tá? Não tem problema, é só para a gente aprender o conceito de fração. Poderia dizer que nessa coleção do Marcos ele tem 5 cubinhos e ele tem, nessa coleção de objetos dele, ele tem 4 latinhas. Acho que assim a brincadeira com a criança ficaria mais interessante, né? Represente em forma de fração a fração que representa os cubos e vamos também descobrir qual é a fração que representa as latinhas ou cilindros, tá? Então, primeiro, no denominador vai a quantidade de objetos na coleção, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, a coleção do Marcos tem 9 objetos. Alguns são cilindros ou latinhas e outros são cubos ou dadinhos. Então, 9. Vamos representar primeiro quem?
as latinhas? Ok. 1, 2, 3, 4. 4 em 9 são latinhas, ou seja, 4 nonos nesse conjunto, nesse grupo ou nessa coleção, 4 nonos são latinhas. E cubos? A coleção tem 9 objetos. Quantos cubos tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 em 9 são cubos, 4 em 9 são latinhas. Poderia perguntar para vocês, quem está em maioria, hein? Os cubos ou as latinhas? Deixo aí para vocês pensarem. É só contar, né? Faça a contagem direta dessa coleção. Veja qual é o número de cubos e qual é o número de latinhas e responda para mim, por favor, quem está em maioria? Os cubos? Quem tem maior número nessa coleção? Quem é o campeão dessa coleção? É cubo ou latinha, tá? Exercício sobre frações. Vamos resolver aqui alguns exemplos, alguns exercícios, tá? Dividir o retângulo em duas partes iguais. Esse retângulo, tá? Esse retângulo laranja, tá? Colorir a metade dele e representar em forma de fração. Deixo esse aqui para vocês, para ver se vocês já entenderam a explicação, tá? O próximo, o número 2, tá? Esse. Dividir o círculo seguinte, esse verde claro, em 4 partes iguais. Colorir 3 partes, representar a fração. Então eu vou... Tá aqui, ó. Dividir ao meio, né? Mas ele está pedindo para dividir o quê? Tá aqui, ó. A metade e a metade. Mas ele quer que divida em... Está sendo pedido para dividir em 4 partes iguais. Então tá aqui, ó. Dividimos em 4 partes iguais. Colorir 3 partes. Colorir 1, colorir 2, colorir 3, ó. 3 partes. Representar em forma de fração. Tinha um círculo. Dividir em quantas partes? 1, 2, 3, 4. O denominador em quantas partes iguais foram... Em quantas partes iguais o círculo foi dividido? Quantas partes foram coloridas? 3, né? 3 em 4. 3 quartos do círculo foi colorido. Próximo. Luísa comprou um chocolate. Estou representando aqui por esse retângulo marrom, tá? Luísa comprou um chocolate e, ao abrir a embalagem, verificou que ele estava dividido em 8 partes iguais. Representar cada parte em forma de fração. Bem, vamos dividir aqui, ó. Vou dividir aqui ao meio. Depois vou dividir aqui ao meio. Depois vou dividir esse. Se fosse assim, ele estaria 1, 2, 3, 4. Estaria dividido em 4 partes. Tá bem igualzinha não, tá, gente? Estou riscando aqui a mão. Vocês vão ver como é que a gente poderia fazer para isso ficar um pouquinho melhor. Eu estou olhando sem usar régua, tá? Dividir esse. Dividir dessa distância aqui de A até B, eu dividi ao meio. Agora de A até C eu vou dividir ao meio, tá aqui. De C até B eu vou dividir ao meio. Então tá, esse e esse. Até agora tem 1, 2, 3, 4 pedaços, mas ela verificou que estava dividido em 8. Então, como isso aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luísa comprou um chocolate e, ao abrir a embalagem, verificou que o chocolate estava dividido em 8 partes iguais. Alguma coisa parecida com o que eu desenhei. Representar cada parte em forma de fração. Então, a barra de chocolate estava dividida em 8 partes iguais. Cada partezinha dessa aqui representa 1 em 8. Como é que a gente chama isso?
denominador em quantas partes o chocolate está dividido, cada partezinha é uma parte, uma em 8, a gente chama isso de 1/8. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Nono e décimo, 1/6, 1/5, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 e assim por diante, tá? Só que quando é 2, a gente não chama de 1/2, a gente chama de 1/2. Quando é dividido em 3, a gente não chama 1/3, a gente chama de 1/3. Quando divide em 4, chama assim de 1/4, de 1/5, 1/6 e assim por diante, tá? Forma de representar a fração. Se Luísa comeu 2 partes e guardou o restante do chocolate, represente a fração que a Luísa comeu e a fração que ela guardou de chocolate. Dividiu em 8, cada pedacinho desse é 1/8. Está dizendo que ela comeu quanto? 2 partes, não é isso? Então ela comeu uma e essa outra. 2, né? Chocolate está dividido então em 8 partes e Luísa comeu duas partes. 2 em 8. Comeu 2 partes de 8 partes iguais, 2/8. Se Luísa comeu 2 partes e guardou o restante de chocolate, represente a fração que a Luísa comeu, já está aqui, ó, 2/8, e a fração que ela guardou do chocolate. Então, do chocolate, que tinha 8 partes iguais, ela comeu 2, sobrou então ainda o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 8 partes iguais, ainda sobraram 6. 6/8. O denominador em quantas partes está dividido e o 6 quantas partes foram guardadas. O denominador quantas partes do chocolate está dividido, o 2 quantas partes a Luísa comeu. Então essa é a ideia. Quarto exercício, quarto exemplo. Descer um pouquinho mais. Em uma árvore tinha 6 pássaros. 2 pássaros voaram. Represente em forma de fração os pássaros que voaram e os pássaros que ficaram na árvore. Vou deixar isso aqui para vocês, tá? Outro, o 5, que eu também vou deixar para vocês, tá? Para ver se vocês entenderam. Se não entenderam, estará aí o pai, a mãe, o professor, a professora, o irmão, a irmã, um amigo, amiga que já entendeu, já entendem, né, desse assunto e que está aí ajudando as nossas crianças, o grupo de criança, a aprender esse importante assunto da matemática sobre fração. O quinto exemplo é a família do casal Jorge e Glória, ou seja, tem um casal, o pai é o seu Jorge e a mãe é a dona Glória. Esse casal foi, a família do casal Jorge e Glória foi a uma pizzaria com seus filhos Ana e Marcos. Então tem aí o pai, tem aí a mãe, tem aí o filho e tem aí a filha. É isso. Família de 4 pessoas, né? Seu Jorge, Dona Glória, a Ana e o Marcos. É isso. Uma família de quantas pessoas? 1, 2, 3, 4. Pediram para jantar uma pizza tamanho grande. Opa! Que foi dividida em 8 partes. Ou seja, na hora que a pizza foi servida, verificaram que ela estava dividida em 8 partes iguais ou em 8 fatias. Então, a pizza com 8 fatias. O pai, Jorge, comeu 2 fatias. A mãe, Dona Glória, e a filha, Ana, comeram cada uma também 2 fatias. Então, até agora, seu Jorge comeu 2, a Ana comeu 2 e a Glória comeu 2. Tá bom. O Marcos, que estava com um pouco mais de fome, comeu 3 fatias. 2, 2, 2.
Um comeu 2, outro 2, outro 2, outro 3. 2, 4, 6. Não pode. Tá errado isso. Eu vou refazer esse problema aqui para ficar certinho, tá? Eu vou ao invés... eu acho que 2, 4, 6 e 3... Tá. Então, eu acho que a pizza veio dividida em 8 fatias. Eu vou colocar que veio dividida em 10, tá? Tá errado isso que o meu enunciado, o meu problema não tem solução, tá? Eu vou colocar o seguinte: a família do casal Jorge e Glória foi a uma pizzaria com os filhos Ana e Marcos. Pediram para jantar uma pizza tamanho grande que foi dividida em 10 fatias. Corrijam isso para mim, por favor, tá? Em 10 partes iguais ou em 10 fatias. Vocês vão entender por quê, tá? O pai Jorge comeu 2 fatias. Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que estou cortando em fatias muito grandes, tá? Então a ideia é essa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então pronto, essa é a ideia, tá? O pai Jorge comeu 2. Então o Jorge comeu essa e essa. A mãe Glória e a filha Ana comeram cada uma também 2. Então a mãe comeu 2 e a Ana comeu também 2, tá? O Marcos, que estava com um pouco mais de fome, comeu 3. 1, 2, 3. Foi isso, tá? Pois se desenhe aí, por favor, numa folha maior. Façam essa divisão. E à medida que forem lendo o enunciado do problema, vai fazendo essas anotações, fazendo desenho, mostrando quanto que cada um comeu. Perguntas. Toda a pizza foi comida pelos 4 membros da família? Essa é a primeira pergunta. Essa. Segunda pergunta. Que fração cada um dos membros da família comeu? Que fração? Que fração foi comida pelo Jorge? Que fração foi comida pela Glória? Que fração foi comida pela Ana? E que fração foi comida pelo Marcos? É isso que está sendo pedido aqui nessa pergunta. A última pergunta: se tiver sobrado alguma fatia, ou seja, que a família comeu, que fração da pizza sobrou ou ficou sem ser comida? Lembrando sempre que na fração representar a fração tem uma barrinha horizontal. Tem aqui um denominador, a parte de baixo é chamada de denominador, onde aqui o número que vai no denominador representa em quantas partes iguais o objeto foi dividido. E o numerador, o número que virá aqui na parte de cima, que é chamado de numerador, representa quantas partes foi partes do todo, né? No caso aqui nós estamos falando de pizza. Que parte do todo, que parte da pizza foi comida, que parte foi escolhida, que parte foi pintado e assim por diante. Então essa é a ideia. Então fixando aqui no caso da pizza, nesse problema em particular, o denominador representa quantas partes a pizza foi dividida, 10, e o numerador quantas partes foi comida. Que fração cada um dos membros comeu? Então, o pai Jorge comeu 2 em 10, 2 décimos. 10 partes iguais. Dona Glória comeu também 2 em 10, 2 décimos. A Ana comeu 2 em 10 também, 2 décimos. E o filho, qual é o nome que eu dei para ele? Pedir para jantar, o pai Jorge, a mãe Glória e a Ana, Marcos, né? A pizza foi dividida em 10, o Marcos estava com um pouco mais de fome, comeu 3 décimos. Estou perguntando, sobrou alguma fatia? Se tiver sobrado, que fatia foi essa? A pizza foi dividida em 10 e nós vimos que sobrou uma fatia para levar para casa, né? Então sobrou uma em 10.
2 em 10, 2 décimos comido pelo pai, 2 em 10, 2 décimos comido pela mãe, 2 em 10 foi comido pela filha Ana, 3 em 10 foi comido pelo Marcos, que estava com um pouco mais de fome, pelo filho, e ainda sobrou uma fatia, 1 em 10. Bem, é isso que a gente tinha para falar nesse nosso encontro sobre tratando desse importante assunto da matemática, que são as frações. Apresentamos as definições, ou seja, 2 tipos de definições, e trabalhamos aí em cima de alguns exemplos. É o que eu tinha para apresentar no momento. Vejo vocês em breve. Um abraço para todos.